Então, algumas características dessa teologia que se destacam em alguns escritores da escola alexandrina, mas não só eles, né? Depois, vamos dizer assim, alguns outros intelectuais cristãos também vão estar bem presentes, deriva de uma cristologia, entre aspas, podemos chamar alta, presente em escritores de alta cultura como Teófilo de Antioquia, São Justino, Hipólito Romano e Orígenes. Se chama teologia do Logos porque distingue três hipóstases subsistentes, ou seja, o Pai e o Filho e o Espírito Santo são distintos e ordenados com uma ordem, ou seja, o Pai é a fonte da Trindade, dele procede o Filho, procede o Espírito, então ele é a fonte, é o princípio, por assim dizer, do Filho e é o princípio do Espírito. É claro que o Filho, né, vai ensinar Santo Agostinho, ele também é princípio, mas ele é um princípio principiado, vai dizer Santo Agostinho, enquanto que o Pai é um princípio sem princípio. Ele é princípio do Filho e do Espírito, mas, à sua vez, ele não é principiado, enquanto que o Filho é princípio, porque ele também é Deus, mas é um princípio principiado, né, que tem princípio no Pai. Então, porque é o Pai que gera, o Filho é gerado. Então nós tínhamos visto, quando tínhamos falado um pouquinho do monarquianismo, que o monarquianismo vai enfatizar a unidade, a monarquia. Deus é um só. Aqui, a teologia do Logos vai enfatizar a diversidade, a distinção das três hipóstases, das três pessoas. Agora, existe entre as três pessoas uma taxis. A gente vê isso em São Justino. Ele fala, né, que o Pai é o primeiro, o Filho o segundo, e em terceiro lugar colocamos o Espírito Santo, o Espírito profético, né, dito por Justino. Agora, essa taxis, ela é ortodoxa, ou seja, existe de fato uma ordem na Trindade. Okay? Existe uma ordem trinitária, existe uma taxis na Trindade. Agora, o erro diário foi subordinar uma hipóstase à outra, ou seja, colocar essa ordem não significa diferença de natureza, ou seja, que o Pai é mais Deus do que o Filho, etc. Né? O Filho mais que o Espírito. Não é uma ordem de natureza, mas é uma ordem de procedência. Okay? Então, o Pai é aquele que gera, o Filho é gerado e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Né? Então, essa que é a taxis, a ordem trinitária. Né? Não é uma ordem de natureza. Esse foi o erro de Ário. Ele colocou também uma hierarquia como se fossem três naturezas. Então, o Filho, para Ário, ele é inferior ao Pai. Ele está subordinado ao Pai. E, portanto, ele não é da mesma natureza. Não é homoousios ao Pai. Ele é inferior, é de uma natureza diferente da do Pai. Ário, inclusive, chegou a dizer, nós temos a carta de Ário, a Eusébio de Nicomédia, ele fala que o Filho é uma criatura do Pai. Ou seja, a principal criatura, a primeira das criaturas, né? A primícia da criação de Deus. Mas, para Ário, é uma mera criatura que veio do nada. Né? Ário diz com todas as palavras que ele veio do nada. Né? Se foi feito do nada, então é uma criatura, não é Deus. Né? Agora, a teologia do Logos afirma a preexistência do Logos junto ao Pai. Ou seja, o Logos, o Filho, né, está sempre na presença do Pai. O Pai, ele não é álogos, não é sem razão, sem o seu verbo. O Pai é sempre
desde toda a eternidade racional, né? Ou seja, ele tem o seu verbo. E também a teologia do Logos vai enfatizar na divindade de Cristo, enfatiza a divindade de Cristo e menos a sua humanidade, né? Então, enquanto, por exemplo, a teologia monarquiana enfatizava mais a humanidade de Cristo, aqui ao contrário, né? Vai enfatizar a sua divindade, né? E para exemplificar isso, menciono um conflito que vai acontecer depois já de Orígenes, né? Orígenes ele morre no ano 254 aproximadamente, e acontece um conflito no ano 257, 258, né? Alguns anos após a morte de Orígenes. Aqui eu coloco um resumo, mas faço uma explicação assim a viva voz, né? Então, chamado conflito dos dois Dionísios. Então, ali no ano 258, aconteceu que Dionísio, que era o bispo de Alexandria no Egito, portanto era um alexandrino, de cultura alexandrina, de cultura da teologia do Logos, ele começou a pregar contra o sabelianismo, né? Lembrando, o sabelianismo era um modalismo. O modalismo é um pensamento monarquiano radical, ou seja, Deus é um só, o Filho é só um modo, é uma máscara do Pai, né? É um modo do Pai, mas ele não subsiste. Então Dionísio, pregando contra o sabelianismo, usou alguns termos que escandalizou o povo e o clero ali da região da Líbia, onde ele estava ensinando, né? Notem, Dionísio, ele foi discípulo direto de Orígenes de Alexandria. Falaremos em breve sobre a vida de Orígenes, mas Orígenes teve de fugir de Alexandria no ano 230, porque ele foi perseguido pelo próprio bispo. Orígenes, então, tendo fugido, quem ficou no lugar de Orígenes, quem foi colocado pelo bispo, né, como sucessor de Orígenes, foi um discípulo seu, chamado Dionísio. Então, Dionísio teve toda a formação, né, leva toda essa carga formativa do seu mestre, que foi Orígenes. Dionísio feito depois catequista, ele se converteu no catequista do Didascaleion de Alexandria e depois foi nomeado bispo de Alexandria quando morre Demétrio. Olha só, né, como o mundo dá voltas, né? Demétrio persegue Orígenes, Orígenes tem que fugir, ele foge para Cesareia, na Palestina, fica como mestre na escola um discípulo de Orígenes, chamado Dionísio, e depois o próprio Dionísio é escolhido como bispo sucessor de Demétrio, né? E então Dionísio, ensinando contra o sabelianismo, escandaliza o clero e o povo ali na região da Pentápole, na Líbia. E ele escandaliza porque ele usa algumas imagens para explicar que pai e filho são distintos. Por exemplo, ele usa a imagem da planta e do agricultor, que é uma imagem bíblica. Jesus diz no Evangelho: eu sou a verdadeira videira, né, a verdadeira planta, o meu pai é o agricultor. É uma imagem usada por Jesus. Também outra imagem que escandaliza o clero ali da Líbia, da Pentápole, é a imagem que ele fala do marceneiro e do navio, do barco, né? Uma coisa é o marceneiro, outra coisa é o barco, né? Mas o barco não provém por si mesmo, ele precisa do marceneiro que faz o barco, né? Que trabalha a madeira
e constrói o barco. A mesma coisa com a imagem da planta e do agricultor. A planta, né, a videira, ela é cuidada pelo agricultor. É o agricultor que poda, que cuida, que rega, que aduba a planta. Agora, são diferentes, mas, digamos assim, precisam, né? Ou seja, a planta precisa do agricultor. Vejam, essas imagens, em certo sentido, foram infelizes porque separa muito a Trindade, né? Divide muito a Trindade. Então, o que aconteceu? O clero daquela região recorreu ao bispo de Roma para que colocasse no seu devido lugar o bispo de Alexandria. E naquela época o bispo de Roma também se chamava Dionísio, por isso o conflito dos dois Dionísios. Então, o bispo de Roma, chamado Dionísio, escreve 2 cartas, das quais uma delas chegou até nós em um escrito de Santo Atanásio, intitulado De Decretis, né, sobre os decretos. No capítulo 26 desse livro sobre os decretos, Atanásio nos traz uma das cartas de Dionísio Romano, escrevendo a Dionísio de Alexandria, pedindo que ele se retrate das suas explicações, né? Então, Dionísio Alexandrino escreveu um livro em 4 volumes intitulado Confutação e Apologia, que se perdeu esse livro, infelizmente não temos só fragmentos no livro de Atanásio intitulado Sobre as Sentenças de Dionísio, né, De Sentences Dionisii. Esse livro de Atanásio contém muitos fragmentos dessa obra apologética, dessa retratação de Dionísio Alexandrino. Agora, é interessante esse conflito porque se vê muito bem o pensamento monarquiano, representado por Dionísio Romano, e o pensamento da teologia do Logos, Dionísio de Alexandria. Ou seja, ambos estavam corretos, né? Dionísio de Alexandria, ele se retrata, ele se explica melhor, ele diz que ele foi muito apressado na explicação, mas que ele usou algumas imagens que são mais apropriadas, né? Por exemplo, ele diz, além da imagem do agricultor e da videira, do marceneiro e da barca, ele usa também a imagem da raiz e da planta. Você não consegue separar a raiz e a planta, formam uma unidade. Mas raiz é uma coisa, planta é outra. A gente consegue diferenciar o que é raiz, o que é planta. Mas na prática é uma só coisa. Uma imagem para entender a Trindade. E ele usou também a imagem da nascente e do rio. Uma coisa é a nascente, outra coisa é o rio, mas são inseparáveis na prática, formam uma só coisa. Então, Dionísio de Alexandria, ele vai se retratar dizendo, olha aqui, ok, eu usei algumas expressões infelizes, como por exemplo, que o filho, ele é uma feitura, poiema, ou seja, um feito, algo fabricado do pai, né? E o pai é poietes, ou seja, poeta, ou seja, artífice, né? Fabricante do filho, o poietes, aquele que faz, né? O verbo poien no grego é o verbo fazer, daí vem poietes, poeta, aquele que faz, né? Poema, poema, ou seja, é o feito, aquilo que, uma feitura, uma fabricação do pai. Mas Dionísio diz que não é uma fabricação a modo material, mas uma fabricação, ou seja, um poema intelectual, ou seja, uma produção intelectual. Né? Aqui, simplesmente para
para completar, eu cito algum fragmento aqui do texto de Atanásio, que a gente encontra em Atanásio, que é um texto belíssimo. Olha só, né? A teologia do Logos é uma teologia muito alta. Olha o que diz Dionísio Alexandrino. O nosso pensamento, né, nous, emite naturalmente a palavra Logos, como afirma o profeta. Meu coração emitiu uma boa palavra. É o Salmo 45. E um é diferente do outro, ocupando um lugar próprio e diviso do outro, pois um reside e se move no coração, o outro na língua e na boca. Olha só que interessante essa comparação, né? Uma coisa é o pensamento, outra coisa é a palavra. O pensamento é algo interno, a palavra é algo pronunciado fora. Contudo, diz Dionísio, não são separados, nem se privam um do outro, porque o pensamento produz a palavra, manifestando-a, e a palavra revela o pensamento, nascendo nele. Por assim dizer, o pensamento é palavra que permanece em si, e a palavra é pensamento que sai de si. Olha só que interessante, né? Ou seja, o pensamento faz derivar a palavra e a palavra revela o meu pensamento. Como existe aí uma continuidade entre pensar e falar, né? O pensamento se transmite na palavra e a palavra comunica o pensamento aos ouvintes. Assim, o pensamento, por meio da palavra, faz morada na alma dos ouvintes, entrando nela com a palavra. Ou seja, quando eu penso algo e falo, ou seja, a palavra, que é um som, né, que foi pronunciado, que exprime o meu pensamento, ela chega no ouvinte como logos, como palavra. Mas uma vez que o ouvinte escuta, a palavra se transforma em pensamento no ouvinte. Olha só que legal, né? Então é interessante. Ele continua. E por assim dizer, o pensamento que existe por si é pai da palavra. O pensamento gera a palavra. E a palavra é filha do pensamento, não podendo existir antes do pensamento, não provindo juntamente com ele de algo externo, mas germinando dele. Então a palavra germina, procede do pensamento. Assim o Pai, pensamento maior e universal, tem primeiramente o Filho como sua palavra, seu intérprete, seu anjo. Olha só, aqui também aquela cristologia angélica da qual nós falávamos, né? Então, ou seja, o Filho é palavra, é logos, porque ele é enviado, ele é pronunciado fora. Portanto, o enviado é o anjo, né? O mensageiro, ou seja, o logos é mensageiro do Pai, né? A palavra comunica, anuncia, é mensagem do pensamento. Então, Dionísio Alexandrino, muito interessante essa polêmica, né? Coloco aqui simplesmente essa polêmica dos dois Dionísios para que possamos entender um pouquinho mais do que era o monarquianismo e depois também a teologia do Logos, né? Então, a teologia do Logos vai enfatizar a distinção entre pai e filho. Pai e filho não são, ou seja, o pai não é o filho não é o pai, né? Mas o filho é filho do pai, ou seja, procede do pai, né? O monarquianismo enfatizava não, ou seja, pai e filho são uma só coisa, porque são um só Deus, não são dois deuses, ok? Essa é a teologia do Logos, que nós vamos encontrar, já temos encontrado, né, desde a época de Justino, dos primeiros a falar do Logos, em Clemente, mas quem desenvolve mais essa doutrina vai ser Orígenes,